Pode passar. Aqui, então, já comentei com vocês sobre o conjunto de fatores de risco que leva à mortalidade cardiovascular. Pode passar. Próximo slide, por favor. E um grande desafio que nós temos enfrentado também é a insuficiência cardíaca. Hoje nós sabemos que a insuficiência cardíaca que concorre no diabetes, nós temos uma situação gravíssima, que é a evolução para a insuficiência cardíaca na sua fase terminal, e com isto nós temos, em 5 anos, mais de 75% de chance de morte. Isso é muito mais grave do que várias doenças neoplásicas. Isso aqui é mais grave que câncer de mama, isso aqui é mais grave que câncer de próstata, isso é mais grave do que várias formas do tumor, em tumores em vários pontos do aparelho digestivo. Então, quando nós falamos da doença cardiovascular, nós estamos falando da doença isquêmica, mas nós estamos falando também da insuficiência cardíaca. Pode passar, por favor? Então, aqui eu já mostrei, já discuti para vocês a importância da redução da hemoglobina glicada e do controle glicêmico. Pode passar, por gentileza? E, obviamente, nós tivemos um desenvolvimento que eu diria que foi fantástico nos últimos anos, à medida em que nós compreendemos a fisiopatologia do diabetes. Pessoal, para vocês terem uma ideia da revolução que foi isto, quando eu fiz faculdade, na década de 70, diabetes era elevação da glicemia por falência de célula beta pancreática. Ponto. A gente conhecia pouco o papel do glucagon, a gente conhecia pouco o papel dos rins e da reabsorção da glicose como fator de perpetuação da hiperglicemia. Nós não conhecíamos as deficiências de captação muscular. Nós mal e mal conhecíamos os efeitos incretínicos. Nós não conhecíamos a hiperprodução hepática de glicose. Tudo isto foi após os anos 70. E eu posso dizer para vocês que hoje conhecemos muito pouco da interação do sistema nervoso central no controle glicêmico, no controle da saciedade, no controle da fome. Então, eu diria que nós tivemos uma verdadeira revolução, aonde também passamos a compreender o papel da adiposidade visceral na fisiopatologia da aterosclerose e da doença diabética. E hoje a Organização Mundial da Saúde traz a obesidade não mais como adiposidade visceral, e sim uma adiposopatia. Porque nós sabemos que a célula adiposa ela faz parte de um importante órgão produtor de uma série de substâncias, particularmente produtos inflamatórios, que estão associados à aterogênese, que estão associados à hiperglicemia e à resistência à insulina. E graças ao conhecimento desses mecanismos, nós desenvolvemos fármacos. Fármacos sensibilizadores para maior captação da glicose, como as glitazonas, fármacos que atuam sobre o rim, diminuindo a reabsorção de glicose a nível de túbulo proximal, como os inibidores da SGLT2, fármacos incretínicos que aumentam a produção do GLP-1, diminuindo não somente a taxa do glucagon, mas aumentando a produção de insulina, levando esses pacientes, então, ao melhor controle glicêmico, e fármacos como os clássicos, como a própria metformina, reduzindo a produção hepática de glicose, aumentando a sensibilidade à captação de glicose e assim por diante. Entretanto, para este controle glicêmico, pode passar, por gentileza, nós tivemos alguns problemas. Por exemplo, nós soubemos e vimos que a glitazona tiveram benefícios na proteção cardiovascular. E dados do estudo PROACTIVE mostraram uma redução na taxa de acidente vascular cerebral, redução na identificação de placas ateroscleróticas a nível de aorta, redução de atividade inflamatória, ou seja, nós tivemos alguns avanços e o próprio estudo PROACTIVE teve uma redução de eventos coronarianos. Entretanto, próximo slide, por favor. Nós também tivemos problemas,
Porque nós sabemos que as glitazonas, elas têm uma interferência na maior reabsorção de sódio, retenção de água e, muitas vezes, descompensação da insuficiência cardíaca. Tanto é que glitazonas hoje, elas são formalmente contraindicados em pacientes diabéticos que têm risco aumentado ou que têm insuficiência cardíaca. Próximo diapositivo, por favor. E, obviamente, que nós tivemos algumas glitazonas, como a rosiglitazona, que aumentou a taxa de infarto agudo do miocárdio. Isso aqui tem uma longa discussão que eu não queria ficar entrando nesse detalhe para a gente poder seguir, mas nós, em 2007, o órgão regulatório de medicamentos nos Estados Unidos, o FDA, determinou que, com a suspensão e a retirada da rosiglitazona por um aumento na taxa de eventos cardiovasculares e por uma suspeita em algumas interferências e risco cardiovascular com medicamentos antihiperglicemiantes, que todos esses produtos, todos esses medicamentos fossem estudados. Então, análogos de GLP, inibidores de DPP-4, inibidores da SGLT2, novas formulações de insulina, novas glitazonas, todas elas passaram a ser, então, a ter obrigatoriamente a serem estudadas para reduzir, para verificar o risco cardiovascular, ainda que ela já estivesse no mercado. Próximo slide, por favor. E aqui passando, então, e já caminhando para a questão da proteção, vieram os análogos do GLP-1. E nós já sabíamos, antes dos resultados de alguns estudos, que os análogos de GLP não tinham só um efeito na redução da glicemia. Dá um clique, por favor. Eles também tinham um efeito sobre o aparelho cardiovascular, reduzindo a pressão arterial, melhorando a contratilidade miocárdica, promovendo cardioproteção, reduzindo as placas ateroscleróticas em coronárias e, junto com o rim, aumentando a natriurese, aparentemente nós tínhamos supostos benefícios cardiovasculares com leve aumento da frequência cardíaca. Obviamente que isto precisava ser melhor estudado. E qual foi a nossa surpresa? Pode passar o próximo. Quando nós tivemos, então, o estudo líder, que hoje aniversaria 10 anos, apresentado, 5 anos, que ele foi desenhado há 10 anos atrás, e hoje ele comemora 5 anos de publicação dos resultados. Nós tivemos uma redução de 13% de desfechos cardiovasculares e surpreendentes resultados de mortalidade cardiovascular e mortalidade por todas as causas. Pela primeira vez, nós demonstramos que um análogo de um receptor do GLP-1 poderia não apenas reduzir a glicemia, mas levar à proteção cardiovascular quando nós estávamos num mundo, num mar de incertezas, aonde nós tínhamos as glitazonas retiradas do mercado, o questionamento sobre as sulfas e problemas cardiovasculares e assim por diante. E qual foi, então, a nossa surpresa? Aonde aqueles benefícios já observados em experimentos ou mesmo em humanos puderam ser confirmados num estudo envolvendo mais de 9.000 pacientes. Eu diria que isso foi um marco na história do controle do diabetes, porque pela primeira vez nós estávamos mostrando o papel de uma incretina reduzindo o risco cardiovascular. Pode passar o próximo, por favor? E é aí um outro dado muito interessante do estudo líder, que eu tive a oportunidade de participar desse trabalho, foi que nós verificamos que a liraglutida era segura nos indivíduos muito idosos. Isso aqui são indivíduos acima de 75 anos. E hoje nós sabemos que nós temos uma insegurança muito grande quando nós vamos medicar o indivíduo muito idoso. E o que a gente observou no estudo líder, que nos indivíduos acima de 75 anos, nós tivemos uma redução de eventos cardiovasculares combinados, morte cardiovascular, infarto e AVC não fatal, mostrando que liraglutida teve um comportamento semelhante, aqui vocês podem ver na curva da direita, inclusive de um benefício não só consistente, mas aparentemente de maior proteção. Próximo slide, por favor. E, obviamente, recentemente, com os outros vários estudos que nós tivemos, com semaglutida, albiglutida, dulaglutida e muitos outros estudos, nós pudemos, então, ter essa meta-análise publicada poucas semanas atrás, mostrando que
a utilização de análogos e agonistas do GLP-1 reduziram, pode dar um clique, em 14% o risco de desfechos combinados. Pode passar o próximo, por favor. E isto também foi associado, nessa meta-análise, a uma redução, pode dar um clique, de 13% na mortalidade cardiovascular, pode dar mais um clique, uma redução de 10% em infarto do miocárdio, e aqui eu trago uma notícia que é extremamente importante, pode dar mais um clique, uma redução de 17% em acidente vascular cerebral. E aqui eu faço uma pausa para lembrar a gravidade que é o acidente cerebrovascular em indivíduos diabéticos, que normalmente, além do diabetes, são idosos, muitas vezes, são hipertensos, têm fatores de risco, muitos deles são dislipêmicos, muitos deles são obesos, e essa soma de fatores de risco fazem do acidente cerebrovascular uma situação catastrófica em muitos desses pacientes, onde eles têm perda de motricidade, eles têm perda de cognição, eles têm muitas vezes importantes comprometimentos motores e, por que não, de fala, e muitas vezes eles acabam se tornando indivíduos sem a possibilidade de retornar ao trabalho, levando muitas vezes à invalidez e, o mais grave, a dependência, ao que acaba mudando completamente a dinâmica desses indivíduos, desses pacientes. E quando nós mostramos hoje que nós temos medicamentos que podem reduzir a taxa de acidente vascular cerebral, eu diria que isso foi um grande avanço, pode passar o próximo, mas não apenas a questão do acidente vascular cerebral, mas também a questão da perda da cognição. Isso aqui é uma coletânea de trabalhos com sema-liraglutida, mostrando que, em subgrupos estudados, nós tivemos uma diminuição da progressão de perda de cognição. Isto foi identificado também recentemente no estudo Rewind com dulaglutida em pacientes, na sua maioria, de prevenção primária, mostrando uma redução na progressão da cognição, o que é um dado extremamente importante, porque muitas vezes não é só o acidente vascular cerebral, é a perda da cognição, que é uma situação dramática para o indivíduo com diabetes. Pode passar o próximo, mas ainda nessa nossa meta-análise, nós identificamos, pode dar um clique, por favor, uma redução de 12% em mortalidade por todas as causas, e quando nós estamos discutindo tanto insuficiência cardíaca, pode dar um clique, nós vemos que também os análogos de GLP podem promover uma redução da progressão e da hospitalização por insuficiência cardíaca. Claro, se eu estou protegendo o miocárdio, se eu estou protegendo vasos, eu vou inibir a progressão da doença cardiovascular, e também, pode passar o próximo, nós temos aqui uma redução no desfecho de macroalbuminúria e de progressão da doença renal na taxa de 21%. Esses dados são muito importantes, porque eles têm revolucionado o tratamento do diabetes, têm mostrado que os análogos do GLP, além de você ter um bom controle da glicemia, eles serem poderosos redutores da glicemia, eles também trazem a promoção do benefício cardiovascular. Pode passar o próximo. E aqui, só para mostrar para vocês, e já partindo para os inibidores da SGLT2, mas aqui ainda mostrando, pode dar um clique, quando a gente vai ver, independente do indivíduo ter doença cardiovascular ou não, se ele só tiver fatores de risco, nós identificamos benefício, pode passar o próximo. Independente do índice de massa corpórea, porque fala-se tanto em redução de peso associado a esses benefícios, certamente a redução do peso é importante, mas aparentemente os benefícios não estão vinculados obrigatoriamente à redução do peso, pode passar o próximo, e independente da taxa de filtração glomerular, a gente vê que houve benefício. Em outras palavras, pode passar, nós tivemos um grande avanço e que não foi dependente da metformina. Aqui, para vocês terem uma ideia,
os pacientes que tomaram ou não metformina nesses estudos, porque sempre se comentou que a metformina poderia estar contribuindo para esses resultados. A metformina é um medicamento clássico, é um medicamento padrão ouro. Hoje, qualquer posto de saúde no Brasil tem metformina, mas o mais importante, que esses mecanismos protetores dos análogos de GLP não foram associados à utilização de metformina. Pode passar o próximo, por favor? Então, gente, e concluindo essa primeira parte, hoje nós sabemos que os análogos do GLP trazem benefícios de proteção direto sobre o vaso, melhorando a função endotelial, aumentando a disponibilidade de óxido nítrico, diminuindo alguns sinalizadores inflamatórios, fatores de adesão, reduzindo a proliferação, reduzindo a inflamação, reduzindo o acúmulo de lípides nos vasos e, por conseguinte, reduzindo pressão arterial, reduzindo o peso e reduzindo também a hemoglobina glicada, e tudo isso explicando os benefícios de redução de AVC, de infarto, de insuficiência cardíaca, hospitalização por insuficiência cardíaca, de progressão da doença renal e da mortalidade. Pode passar, por favor? E nós não fomos, tivemos também uma grata surpresa com a vinda dos inibidores da SGLT2, que no ano passado aniversariaram 5 anos desde o estudo em PARREG, e de um medicamento desenvolvido como antihiperglicêmico para aumentar, reduzir a glicemia através da inibição da proteína cotransportadora de sódio e glicose, a SGLT2, e, portanto, levando esses pacientes à perda glicêmica pela glicosúria, buscando corrigir um defeito renal de um aumento do transporte de glicose a nível de túbulo proximal. Nós tivemos, então, grandes surpresas na proteção. Pode passar o próximo. E o estudo em PARREG, que é clássico, todos vocês conhecem, que foi um marco na literatura, ele mostrou pela primeira vez que um medicamento antihiperglicemiante, um inibidor da SGLT2, poderia reduzir mortalidade cardiovascular. Pode dar um clique, por favor. E o que nós observamos é que esta mortalidade cardiovascular, pode dar mais um clique, ela foi associada a uma redução na mortalidade por insuficiência cardíaca, pode dar mais um clique, e aqui nós tivemos, então, uma grata surpresa quando, colocando o EMPA-REG, meta-análise, junto com o estudo Canvas, junto com o estudo DECLARE com a dapagliflozina, o estudo Canvas com a canagliflozina, uma redução de mortalidade cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca na casa de 23%. Então, nós estávamos com um medicamento antihiperglicemiante que levava à proteção renal, que levava, acima de tudo, a uma redução da reabsorção de glicose a nível de túbulo proximal, mas que se mostrou um eficaz medicamento na redução de mortalidade cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca e morte por insuficiência cardíaca. Pode passar o próximo, por gentileza. E o que nós observamos é que isto teve tanta força, essas meta-análises, que isto mudou diretrizes. As diretrizes, então, eu trago essa doada porque elas são diretrizes bastante interessantes, onde ela mostra, você tem doença cardiovascular com excesso de peso, com doença aterosclerótica, dê preferência a um análogo de GLP-1. Entretanto, se você tem insuficiência cardíaca ou doença renal crônica, dê preferência, pode dar um clique, não pode voltar, por favor. Você dê preferência ao inibidor da SGLT2. Obviamente que esses medicamentos podem ser usados em ambas as condições, mas hoje o que a gente vê é que na proteção cardiovascular, no controle do diabetes, nós temos medicamentos que definitivamente podem trazer proteção cardiovascular, e isto foi uma revolução, considerando que há 10 anos atrás nós vivíamos num mar de incertezas, onde nós não sabíamos sequer se esses medicamentos eles passariam nessas duras provas de segurança cardiovascular. E, indo além da segurança cardiovascular, eles se mostraram eficazes na redução de desfechos cardiovasculares, progressão da doença renal, redução de mortalidade cardiovascular, redução de infarto e assim por diante. Pode passar o próximo? E, obviamente, que aí veio a pergunta: será que esses medicamentos podem funcionar na insuficiência cardíaca em indivíduos sem diabetes? E nascia o estudo DAPA Heart Failure, nascia o estudo EMPEROR, que passou a estudar
especificamente inibidores da SGLT2 em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é uma situação grave, que é uma situação que eu sempre digo é o denominador comum de todos os problemas cardiovasculares e que acabam levando muitas vezes o indivíduo à mortalidade pela gravidade. Eu mostrei para vocês aquele primeiro slide lá atrás da mortalidade de indivíduos diabéticos com insuficiência cardíaca com uma mortalidade acima de 75%. E, para nossa surpresa, em 2019, vieram os resultados do DAPA Heart Failure. No ano passado, 2020, os resultados do Emperor com a empagliflozina. E o que esses estudos mostraram? Que desfechos compostos de hospitalização por insuficiência cardíaca e mortalidade, uma redução de 26% e uma mortalidade cardiovascular, quando somada, quando colocada em meta-análise, de 14%. Gente, isso foi um grande avanço, porque pela primeira vez nós estávamos diante de um medicamento que nasceu antihiperglicemiante e que reduzia a mortalidade na insuficiência cardíaca, como foram os resultados do DAPA Heart Failure, com 18% na mortalidade por insuficiência cardíaca, com redução importante na hospitalização e numa situação de uma doença extremamente grave. E mais, que funcionou tão bem em não diabéticos quanto nos diabéticos. Pode passar. Isso mudou diretrizes. Isso agora, em 2021, as diretrizes publicadas há pouco mais de 15 dias, eles são muito claros. Você tem insuficiência cardíaca com ou sem diabetes, bloqueie o sistema renina-angiotensina, use um beta-bloqueador. Pode dar um clique, por favor. Utilize um antagonista de mineralocorticoide, a espironolactona, que nós temos disponível no Brasil, e utilize o inibidor da SGLT2, porque todos esses medicamentos estão associados à redução da mortalidade. Pode passar o próximo, por favor? Então, hoje, todo paciente portador de insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, tenha diabetes ou não, ele tem que receber um bloqueador do sistema renina-angiotensina, aqui no círculo verde, ou um inibidor da niprilizina, que é o chamado sacubitril/valsartan. Ele tem que receber um antagonista de mineralocorticoide, ele tem que receber um bloqueador beta-adrenérgico e tem que receber um inibidor da SGLT2. Porque com isso nós conseguimos mitigar, nós conseguimos atenuar a progressão dessa grave doença que é a insuficiência cardíaca. E tudo isto nasceu dos mecanismos, daquilo que nós observamos nos grandes estudos com diabetes, estudo EMPA-REG, estudo DECLARE, estudo Canvas e estudos mais recentes que eu vou mostrar para vocês. Pode passar o próximo. E nós podemos observar agora, recentemente, apresentado há 15 dias atrás, que esses benefícios com inibidores da SGLT2, aqui no estudo Emperor com empagliflozina, demonstrou uma redução de hospitalização e morte por insuficiência cardíaca na taxa de 21%. Em outras palavras, nós caminhamos da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida para a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, muito frequente na população diabética, muito frequente em indivíduos obesos, hipertensos e particularmente com a idade mais avançada, que são fatores de risco para a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E o que nós observamos? Uma redução de 21% em hospitalização e morte por insuficiência cardíaca. E em que pese que a mortalidade, quando analisada individualmente, não trouxe resultado significativo, pode passar ao próximo, nós tivemos uma redução de 27% na hospitalização por insuficiência cardíaca. Qual é a importância disso? Nós sabemos que a hospitalização por insuficiência cardíaca são situações agudas que levam o indivíduo, como a gente sempre diz, a descer ladeira abaixo. E quando o indivíduo hospitaliza porque ele descompensou a insuficiência cardíaca, seja por uma infecção, muitas vezes por uma não aderência ao tratamento, muitas vezes porque usou medicamentos anti-inflamatórios, houve lesão renal e piorou a insuficiência cardíaca, muitas vezes porque ele internou porque a história da doença ela está progredindo. Nós sabemos que se você tem a hospitalização, você dá um passo, você desce mais um degrau. Você pode retornar para casa, mas você nunca retorna
igual você era antes. E nós temos hoje disponível o desenvolvimento de um fármaco que tem interferência, reduzindo significativamente, de forma significativa, a hospitalização por insuficiência cardíaca nessa condição de fração de ejeção preservada, que nós já sabíamos que poderia funcionar na fração de ejeção reduzida. Eu diria que isto foi um grande avanço e, pela primeira vez, novamente, nós demonstramos que o medicamento poderia reduzir hospitalização e desfechos combinados na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que até então nós não tínhamos conhecimento de fármacos que poderiam atuar aí. Pode passar o próximo, por favor? E assim, agora, para ser publicado e apresentado também há poucas semanas atrás, vieram as diretrizes da SBD de 2021, aonde os inibidores da SGLT2, por conta dos estudos do Emperor Preserved, recomendam a empagliflozina em indivíduos com taxa de filtração glomerular maior que 20 e com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada acima de 40%, sintomáticos, ela está indicada para reduzir hospitalização por insuficiência cardíaca ou mortalidade cardiovascular, classe 1, nível de evidência B. O que significa isto? Que é um estudo importante que trouxe um impacto importante na literatura. Pode seguir, por favor? E esta história não para por aqui. Nós temos hoje o reconhecimento da prevenção da progressão da doença renal no diabetes com os inibidores da SGLT2, aonde a avaliação também dos estudos EMPA-REG, do Canvas e do DECLARE mostram que houve uma redução, uma prevenção na progressão da doença renal, independente do valor do clínice de creatinina, entre 60 e 90 ou abaixo de 60. Qual é a grande a mensagem que nós trazemos hoje? Que esses medicamentos, além da proteção cardiovascular, trouxeram uma proteção renal importante na população diabética, que, como nós mostramos no primeiro diapositivo, a doença cardiovascular, a doença cerebrovascular e a doença renal fazem o conjunto de fatores que levam à mortalidade nos pacientes diabéticos. Pode passar o próximo, por favor? E o que nós observamos agora, recentemente, foi a publicação desse importantíssimo estudo DAPA-CKD, aonde, além de nós termos uma redução da progressão da doença renal, caminhando para diálise, caminhando para transplante, na redução, na taxa de 39% de redução, levando a proteção dessa progressão da doença renal, nós tivemos também redução na mortalidade cardiovascular, vejam que interessante, aqui na taxa de 29%, e uma redução na mortalidade por todas as causas na casa de 31%. Qual é a mensagem que a gente traz? Quando você tem insuficiência cardíaca ou quando você tem doença cardiovascular e você utiliza o inibidor da SGLT2, você está prevenindo a progressão da doença renal, como nós vimos no EMPA-REG, como nós vimos no DECLARE, no Canvas, no EMPER e no DAPA Heart Failure. E quando você tem a doença renal e você utiliza o inibidor da SGLT2 na nefropatia diabética, você protege o coração. Eu diria que é um momento ímpar que nós estamos vivendo. Pode passar o próximo? E agora, colocando em perspectiva os dados do estudo Emperor, os dados do estudo DAPA Heart Failure e do DAPA-CKD, o que é que nós observamos? Uma redução de 39% na proteção renal. E eu diria que isto foi um grande avanço na prevenção da progressão da doença renal. Pode passar o próximo? Obviamente que as diretrizes, antes mesmo dos resultados do DAPA-CKD, recomendam: você tem doença renal crônica, utilize o inibidor da SGLT2. Você tem nefropatia diabética, utilize o inibidor da SGLT2 para evitar a progressão da doença renal nesses indivíduos. Pode passar, por favor? E, não por menos, esta semana, hoje é sábado, a Anvisa publicou a nova bula de dapagliflozina, aonde, além da indicação para a prevenção e o agravamento da insuficiência cardíaca,
A dapagliflozina hoje é indicada para prevenir o agravamento de nefropatia em pacientes com diabetes tipo 2. E na doença renal crônica, a dapagliflozina é indicado para o tratamento da doença renal crônica em indivíduos adultos. Por quê? Porque os dados do DAPA-CKD foram além do paciente com nefropatia diabética e contemplaram também indivíduos que tinham doença renal crônica não diabética, mostrando que esses medicamentos tiveram grandes benefícios nessa situação de insuficiência cardíaca e de doença renal crônica. Pode passar, por favor? Muito bem. Aí vocês vão me perguntar por quais mecanismos isso acontece. Nós demonstramos com os análogos de GLP fatores inflamatórios, uma potente ação inibitória sobre fatores inflamatórios, sobre a aterosclerose. Quando vieram os inibidores da SGLT2, isso aqui são dados do EMPA-REG, eles foram verificar, mas será que esses pacientes do EMPA-REG não melhoraram por melhor pressão arterial, por melhor controle glicêmico, por melhor controle metabólico? E tudo que nós observamos é que, independente do controle do glicêmico, independente do controle da pressão arterial, independente de redução de peso, aqueles pacientes que não tiveram o melhor controle do diabetes, que não tiveram o melhor controle de peso, que não tiveram o melhor controle da pressão arterial, tiveram exatamente o mesmo benefício. Em outras palavras, a empagliflozina não dependeu de redução de peso, de controle glicêmico, de controle da pressão arterial, como é visto aqui nessa meta-análise, nessa subanálise de dados do estudo EMPA-REG, para mostrar esses benefícios. E aí vinha a pergunta, mas então por que esses pacientes melhoraram? Quais são as explicações de um medicamento que inibia a reabsorção de glicose a nível de túbulo proximal, inibindo a proteína cotransportadora de sódio e glicose, nós temos esses resultados não são dependentes de peso, não são dependentes de hemoglobina glicada, não são dependentes de controle de pressão. Do que então, quais são os mecanismos que nós não conhecíamos? E hoje a gente começa a verificar alguns mecanismos muito interessantes que eu vou mostrar agora nos meus slides finais. Pode passar, por favor? E vejam que interessante, esses aqui são dados do estudo da Heart Failure. Vejam que interessante, a redução da pressão arterial não influenciou nos resultados de mortalidade. Esta curva verde, ela mostra que, independente do valor da pressão arterial, não houve significância para uma redução de mortalidade no melhor controle da pressão arterial. Pode seguir, por favor? E aí começaram a aparecer resultados muito interessantes. Resultados do estudo EMPA-RERT com empagliflozina, mostrando que a empagliflozina reduziu a massa ventricular esquerda, reduziu a hipertrofia ventricular esquerda, avaliada através de ressonância nuclear magnética de forma significativa. Vejam que interessante. Pode passar o próximo, por favor. Aqui a gente também vê um outro mecanismo muito interessante na insuficiência cardíaca. Aqui à esquerda, nesse primeiro quadro, nessa primeira figura, nós temos um vaso onde nós temos um grande edema intersticial determinado pelo acúmulo, retenção de líquidos na insuficiência cardíaca. O que acontece quando nós utilizamos o inibidor da SGLT2? Nós temos uma retirada de sódio, nós temos uma retirada do volume intersticial, entretanto, sem alterar o volume intravascular, porque nós temos uma ativação do hormônio antidiurético mantendo a reabsorção de água, apesar da perda glicêmica renal e a perda de sódio, diferentemente dos inibidores da furosemida, que acaba levando a uma redução do volume intravascular, e essa redução do volume intravascular, ativando o sistema renina-angiotensina, ativando o sistema adrenérgico e levando, muitas vezes, a uma piora da evolução da insuficiência cardíaca. Então, eu diria que
Os inibidores da SGLT2, eles têm essa capacidade de retirar sódio, de retirar glicose, mantendo a volemia do indivíduo, e isso é extremamente importante. Pode passar o próximo, por favor? Outro mecanismo muito interessante é que nós falávamos tanto que o hematócrito desses pacientes melhorava por conta da redução da hemodiluição por retirada de água. Não é bem assim. Hoje nós sabemos que os inibidores da SGLT2, esse trabalho maravilhoso feito com empagliflozina, aumenta a produção de eritropoetina. E esse aumento da produção de eritropoetina a nível de medula óssea vai levar a um aumento na eritrogênese, vai aumentar, então, o hematócrito, melhorando o transporte de oxigênio e, particularmente, na insuficiência cardíaca, isso é extremamente importante. E, aparentemente, o ácido beta-hidroxibutírico, os corpos cetônicos produzidos pelos inibidores da SGLT2 estão envolvidos com essa estimulação de eritropoetina. Pode passar o próximo, por favor? Um outro dado muito interessante é essa hipótese energética, mostrando que, através do aumento da produção de corpos cetônicos, através da produção de ácido beta-hidroxibutírico, nós temos um aumento na produção de fosfocreatina, um aumento na produção do ácido da adenosina trifosfato, o ATP, melhorando, então, a função cardíaca. Nós sabemos que o metabolismo cardíaco na insuficiência cardíaca, ele encontra-se com uma deprivação energética muito importante, com redução na produção, na captação de glicose, na redução na captação e no aproveitamento de ácidos graxos livres, e aparentemente os inibidores da SGLT2 têm essa possibilidade de aumentar a produção de fosfocreatina, e isto aparentemente é mediado pelo ácido beta-hidroxibutírico. Pode passar o próximo, por favor? Aqui nós temos, então, um outro dado extremamente interessante. Esse slide aqui, pode passar o próximo, por favor? Não, pode voltar, não tem problema. Hoje nós sabemos, e essa é uma outra teoria fantástica que tem sido discutida, que é a proteção através da redução da atividade adrenérgica. Nós sabemos hoje que inibidores da SGLT2, eles reduzem a expressão do RNA mensageiro para a produção de catecolaminas. E estudos experimentais mostram que a injeção aguda de inibidor de SGLT2 em camundongo promove uma supressão na produção de norepinefrina. E nós sabemos o papel do sistema nervoso simpático, do sistema adrenérgico na progressão e na piora da insuficiência cardíaca. E aparentemente isto se dá através de mecanismos renais, com você melhorando a função renal, melhorando a condição da progressão da insuficiência renal, você também vai diminuir a atividade adrenérgica, que, por sua vez, via sistema nervoso central, você vai diminuir o fluxo simpático e a atividade adrenérgica, não somente renal, mas também cardiovascular, melhorando, então, e protegendo o miocárdio da evolução. Lembrando, apenas sobre esse assunto, que os bloqueadores beta-adrenérgicos na insuficiência cardíaca foram os medicamentos que melhores resultados trouxeram na progressão da doença, na redução da mortalidade, na redução da morte súbita. E tudo isto é muito interessante de você verificar que os inibidores da SGLT2 têm esse mecanismo proposto. Pode passar o próximo, por gentileza? E a gente também não pode deixar de citar alguns mecanismos moleculares muito interessantes, aonde os inibidores da SGLT2, a nível renal, eles também inibem a bomba de sódio e hidrogênio, impedindo que você tenha um menor afluxo de cálcio a nível de mitocôndria. E com essa inibição da bomba de sódio e hidrogênio, você vai disponibilizar uma quantidade maior de cálcio a nível de mitocôndria, melhorando a produção energética intracelular. Nós sabemos, por outro lado, que a insuficiência cardíaca, a doença renal crônica, a nefropatia diabética, ela tem um aumento na expressão das bombas de sódio e hidrogênio, que hoje nós identificamos que os inibidores da SGLT2 podem ter atuação sobre essa bomba, trazendo como um resultado final uma maior disponibilidade de cálcio intramitocondrial. Pode passar o próximo, por favor? Pode passar, por gentileza? E, obviamente, não poderíamos deixar de falar um pouquinho também
da redução da inflamação que é promovida pelos inibidores da SGLT2. E, aparentemente, os inibidores da SGLT2, de um lado, atuando sobre o rim, e de outro, atuando sobre o fígado, aumentando a produção de corpos cetônicos e do ácido beta-hidroxibutírico, hoje nós conhecemos que esta produção de ácido de beta-hidroxibutírico aumentado, ela reduz vários sinalizadores inflamatórios, reduzindo, inclusive, a produção de interleucinas e fator de necrose tumoral a nível macrofágico. Então, nós temos aqui mais um efeito que é o bloqueio de mecanismos inflamatórios que estão associados à aterogênese, como foi mostrado na palestra anterior. Próximo diapositivo, por favor. Aqui, esse slide que eu peço desculpa, ele estava invertido. Vejam que interessante esse trabalho com dapagliflozina, reduzindo a produção de norepinefrina. E aqui à direita, e essa redução da norepinefrina é associada a uma menor atividade do sistema nervoso simpático, com uma menor expressão do RNA mensageiro para a produção de catecolaminas. Pode passar o próximo, por favor? E essa teoria também, que eu diria fantástica, já estou caminhando para o final da minha apresentação, que são os inibidores da SGLT2, trazendo a chamada hipótese da deprivação energética celular. Diferente de outros antiperglicemiantes, os inibidores da SGLT2 retiram glicose, portanto, retiram calorias, você retira energia. E, aparentemente, você tem com isto uma reprogramação celular. Você não está jogando glicose dentro da célula. Você está tirando glicose do organismo. E isto mimetiza um estado de jejum intracelular. E hoje nós sabemos que esse estado de deprivação energética celular, ele ativa dois grandes sistemas enzimáticos, o sistema aqui à esquerda, AMPK, e os sistemas das sirtuínas aqui à direita. E esses sistemas das sirtuínas está associado à atividade antioxidante, atividade anti-inflamatória, um aumento do chamado fluxo autofágico. O que significa isso? A remoção das organelas lesadas dentro da célula, fazendo com que componentes, vamos assim dizer, lesados com o chamado lixo intracelular seja acelerado a sua retirada, melhorando, portanto, o desempenho metabólico da célula. Mas hoje, e mais recentemente, nós aprendemos também, e veja que interessante, que essas sirtuínas que estão em maior expressão, determinado por essa mudança de paradigma de metabolismo intracelular, ela está associada a uma ativação de alguns sinalizadores que aumentam também a eritrocitose, que eu já tinha comentado que isso é possível com ácido beta-hidroxibutírico, aumentando o hematócrito desses indivíduos. Pode passar o próximo? Então, pessoal, do coração do diabético, que é hipertrófico, que tem atividade inflamatória, aqui à esquerda, que tem um remodelamento de matriz extracelular, que tem uma piora energética e que tem uma aceleração na apoptose, os inibidores da SGLT2, reduzindo a hipertrofia, reduzindo a inflamação, reduzindo a produção de colágeno, melhorando a energética, nós aparentemente temos uma proteção, melhorando a condição cardíaca, que talvez este conjunto de explicações possam contribuir para que nós possamos entender a redução da mortalidade nos pacientes com insuficiência cardíaca e a progressão da doença renal. Pode passar, por favor? Então, gente, são vários os mecanismos, nós não temos tempo para ler cada um deles, mas eu diria, e aqui embaixo, que a melhora da função renal, a melhora na produção de eritropoetina e a redução da atividade adrenérgica, eu diria que são mecanismos extremamente importantes. E nessa conversa entre rim e coração, tanto os análogos do GLP, mas os inibidores da SGLT2 trazem, cada um com o seu papel, a proteção cardiovascular. Pode passar, por favor? Eu já mostrei esse slide, pode passar. E lembrando que rim e coração conversam direto. A redução na taxa de filtração glomerular, identificada aqui nesse gráfico da esquerda, está associada à mortalidade por todas as causas,
está associado à mortalidade cardiovascular, a linha vermelha aqui são os indivíduos diabéticos, e a própria albuminúria, por si, é marcador de mortalidade cardiovascular e por todas as causas. Portanto, pode passar o próximo. Você, dentro desses fatores de risco, determinados pelo diabetes, a obesidade, a síndrome metabólica, a inflamação, a hipertensão, vai levar, então, a mecanismos que ativam o sistema nervoso simpático, levam à disfunção endotelial, acabam levando à aterogênese, que a nível cardíaco, a nível vascular, vai levar à doença aterosclerótica, a nível miocárdico, a insuficiência cardíaca e a insuficiência renal. Então, nós estamos falando de árvores com as mesmas raízes, as raízes da inflamação, da disfunção endotelial e da aterosclerose. E pode passar o próximo, por gentileza. Hoje, a grande proposta que a literatura tem feito é você somar os benefícios dos inibidores da SGLT2 com os benefícios dos análogos do GLP, e, embora nós não tenhamos estudos que compararam e também associaram as duas medicações, eu diria que hoje você olhar para o coração e o rim na piora da doença, na insuficiência cardíaca, na insuficiência renal e no indivíduo que tem doença aterosclerótica, você olhar para a redução da progressão da aterosclerose, também levando à proteção renal com os análogos de GLP, esta combinação, aparentemente, embora ainda não testada em grandes estudos, eu diria que são as grandes promessas para a gente poder promover a proteção cardiovascular naquilo que está dizimando a nossa população, que é a doença cardiovascular na população diabética. Pode passar, por favor? Obviamente que nós estamos em tempos de mudanças. Esse slide do professor Silvio Inzo, que ele cedeu, eu fiz questão de trazer. Veja a evolução das diretrizes. Essas aqui são as diretrizes do ADA, de diabetes. De 2006 até 2015, a proposta era controle a glicemia. Óbvio, tudo nasceu da hiperglicemia. Entretanto, hoje, nós demos um passo adiante e vamos identificar, além do controle glicêmico, intervenções que possam beneficiar a progressão da doença cardiovascular, a progressão da doença renal, e era essa a grande mensagem que eu quero trazer para vocês. Pode trazer o próximo slide, por favor? Eu não poderia deixar, após 4.000 anos da história do diabetes, onde em 3.900 anos pouco se fez por esses doentes, e no ano que nós aniversariamos 100 anos, um século da descoberta da insulina, eu não poderia deixar de trazer esse diapositivo dessa criança morrendo no colo da mãe, em cetoacidose, com uma inanição, uma desnutrição brutal, e que, com a utilização de insulina, esse garoto, 2 meses depois, teve a oportunidade de viver com qualidade. E nós não poderíamos deixar não antes de encerrar essa apresentação, de render essa homenagem aos descobridores da insulina, professor Banting, professor MacLeod, no Canadá, que pela primeira vez purificaram insulina para uso em indivíduos humanos e permitiram que as pessoas pudessem viver. Eu diria que a insulina, junto com a penicilina, foram as maiores descobertas da medicina na história da humanidade, e que, permitindo que as pessoas pudessem viver, elas pudessem envelhecer. E aí nós tivemos que enfrentar o touro, a unha, que é pegar esse touro, a unha, que é a doença cardiovascular, a doença cerebrovascular, a doença renal. E hoje, 100 anos depois, nós podemos ter disponibilidade de, através de algumas intervenções farmacológicas, reduzir a mortalidade por infarto, a mortalidade pelo acidente vascular cerebral, a ocorrência de piora da insuficiência renal, prevenindo a progressão para diálise e transplante e desacelerando a progressão da insuficiência cardíaca, eu diria que esta é uma justa homenagem
de aqueles que um dia permitiram que essas pessoas pudessem viver e hoje nós conseguimos aparecer com uma luz no fim do túnel, no controle dessa grave doença que é a doença cardiovascular. Pessoal, acho que tem mais um slide. Eu queria agradecer muito a presença de todos. Muito obrigado e sempre pensando na prevenção para